Vamos lá? Colocação pronominal, então. Bom, primeiro vamos ver aqui quais são os pronomes que a gente vai usar para colocação pronominal. Ó, pronomes. Olha, pronomes pessoais. Bom, vocês sabem para que serve o pronome pessoal? Sabe ou não? Pronome pessoal serve para ficar no lugar do substantivo ou acompanhar o substantivo. São dois tipos, certo? Desculpa, o pronome, não pronome pessoal, pronome. Ou ele acompanha o substantivo ou ele fica no lugar do substantivo. Os pessoais, eles sempre ficam no lugar do substantivo. Eles substituem um substantivo. São usados para um negócio que a gente chama de coesão referencial, certo? Então, por exemplo, para não repetir uma palavra, você coloca o pronome e tal, tá? Então, são de dois tipos os pronomes pessoais. São do caso reto, ó, caso reto, e do caso oblíquo. Viu? Não é dessa aula de hoje não, tá? Esse aí. Esse aí é de uma aula que teve anteriormente de outra turma, que ficou aí, sobrou. Se você quiser levar, é bom também, realmente. Mas não é de hoje, tá? Estou te avisando que não é de hoje. Ó, aqui, ó. E eu também não estou estressado, não, porque eu estou muito estressado hoje. Não, o pessoal aqui não, mas o pessoal lá de baixo está estressado. Vamos lá. Ó. Hã? É, verdade, tem razão. Olha só. Então, ó, nós temos dois tipos, certo? Então, esse pessoal serve para quê mesmo? Substituir o substantivo, beleza? Aí tem dois tipos, o oblíquo e o reto. O pronome pessoal do caso reto são esses aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, ou você, nós, vós, eles, elas ou vocês, beleza? Esse é o pronome pessoal do caso reto. Do caso oblíquo, nós temos de três tipos. Temos os átonos e dois tônicos. Tônico e tônico. Qual a diferença dele? É que um é trissílabo e o outro é monossílabo, tá? Então vamos lá, ó. Eu, aqui vai ser o me, aqui o mim e aqui o comigo. Aqui te, aqui o ti e aqui o contigo. Aqui, ó. Aqui vai ser se, o, a, lhe, aqui o si e aqui o consigo. Aqui o nos. Aqui não tem, ó, certo? Quando não tem, são esses dois que não tem. Então a gente usa o nós, só que com a preposição, ok? Então aqui eu falo a ti, aqui eu falo a nós, com a preposição, tá bom? Sempre, se você não usar com a preposição, tá errado. Ó, nós, e aqui é conosco. Aqui é o vos, aqui também não tem, então você usa o vós. Convosco. E aqui é o plural do de cima, ó. Se, os, as, lhe, si
Consigo. Beleza? Bom, agora vamos verificar aqui, ó. Por que é que tem reto e oblíquo? Os pronomes pessoais do caso reto, eles devem ser utilizados como sujeito. Entenderam? Só como sujeito. Não podem ser usados na gramática para outra coisa que não seja o sujeito, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Eles são usados como sujeito. E esses aqui, ó, são usados para complemento. Ok? Então vamos lá, vamos dizer se essa frase aqui está certa ou não. Ó. Eu vi ela. Eu amo ela. Isso é para mim fazer. Tá? É para mim, aliás, para mim, fazer isso é bom. Vamos lá. Tem algum que está errado? Todos errados, todos certos, um certo, outro errado. O que vocês acham? Primeiro, tá tudo errado? Eu amo ela, tá errado. Por quê? Sim, exato. O eu a amo é o correto. Mas por que eu tenho que falar eu a amo? Vamos lá. Vamos achar o sujeito. Não. Nada a ver isso aí com regência. Aqui é a colocação do pronome ela, ele. Vamos lá. Ó, o que eu acabei de falar? Pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. Então vamos achar o sujeito. Quem que viu? Tá certo? Eu? Seu eu é sujeito, pronome pessoal do caso reto. Agora, ó. Quem vê algo, quem vê algo? Isso aí é a pergunta para saber se o verbo é transitivo. Quem vê algo? Sim, verbo transitivo. Vê o quê? Verbo transitivo direto. Isso aqui, ó, é o complemento do verbo, é o chamado objeto direto. E objeto direto não é complemento? Posso usar o ela para complemento, gramaticalmente falando? Posso ou não? Não. Para complemento, eu uso o pronome pessoal do caso oblíquo. Por isso que eu tenho que falar a vi. E não vi ela. Porque quando eu coloco ela, eu estou colocando ela, pronome pessoal do caso reto, que é para sujeito, eu estou colocando para complemento. Entenderam? Então não posso usar o ela aqui. Teria que usar eu, a vi. Certo? Podia usar eu vi a também, mas fica certo falar eu via? Não é certo, fica harmonioso falar eu vi a. Não, né? Beleza? Ok? Aqui embaixo é a mesma coisa. Gente, eu posso dar aula assim, a máscara? Vamos lá, beleza. Ó, cara, eu dei aula esse dia, 3 aulas de máscara ali, não vira. Não dá. Ó, aqui, por que tá errado aqui, hein, Cabo? Aqui, a mesma coisa de cima, por quê? Quem que ama? Eu, tá certo, eu? O eu tá certo, porque o eu é pronome pessoal do caso reto, o eu é sujeito, então tá correto. Agora, tá correto ela aqui como complemento do verbo amar? Não, eu tenho que usar o a. Então caiu assim num concurso uma vez, ó. Tava assim, ó. Era das cobrinhas do Luiz Fernando Veríssimo. O FMT gosta muito do Luiz Fernando Veríssimo, viu? Das cobrinhas. Então tava as cobrinhas lá, são 2 cobrinhas, né? Uma cobrinha falava, vamos matá-los. Aí outra cobrinha falava, vamos. Aí a cobrinha que falou, vamos pegar eles. Aí a cobrinha que falou, vamos matá-los, falou assim, vamos, mas primeiro vamos arrumar o pronome. Por quê? Ó, vamos matá-los, tá certo? Tá ou não tá?
Vamos matá-los, tá certo? O los é o pronome, depois a gente vai ver por que é los. Aí outra falou assim, vamos pegar eles. Pegar eles, tá certo? Nós vamos, nós é o sujeito, beleza. Agora, quem pega, pega algo, vamos pegar los. Aí a outra falou assim, vamos, mas primeiro vamos arrumar o pronome. Né? Aí a pergunta era em cima disso aí. Beleza? Tá entendendo? E esse aqui tá certo, ó. Isso é para mim fazer. Quem que vai fazer? Não é o mim? Aqui que vai fazer? Tá certo? Não. Por quê? Porque o mim aqui é quem que vai... Quando eu pergunto quem é o verbo, eu acho o sujeito. Quem que vai fazer? Não é o mim? E o mim pode ser usado como sujeito? Não. Aqui teria que ser o quê? Eu. Agora, toma cuidado nesse de baixo. Se eu tiver o para mim, e o para mim for uma expressão, uma expressão adverbial, né? É uma expressão adverbial que a gente chama de finalidade. Para quê? Não é para mim? Esse para mim pode ser tirado daqui? Vamos ver então. Coloca lá. Para mim fazer isso é bom. Vamos colocar o para mim no final. Fazer isso é bom. Para mim. Não dá? Dá. Ó, fazer isso. Vai, fazer isso. Vai, coloca o para mim, ó. Fazer isso, para mim, é bom. Não dá para colocar o para mim em qualquer lugar aqui? No final, no meio, no início? Então o para mim está correto. O para mim não é o sujeito. Ok? Não é o sujeito. O que é bom? Fazer isso é o sujeito. Tá? O para mim, se ele pudesse dizer, aqui não dá, ó. Tá certo, normalmente no início de frase, mas a questão não é essa. A questão é que ele não vem no início de frase, mas é boa. É o único que pode vir no início da frase é o para mim, adjunto adverbial. Esse que eu posso mudar. Para eu fazer isso é bom. Não dá. Tá? É claro. Ó, aí você tem que saber quem que é o sujeito. Quem que é o sujeito de escala quando dá ordem? Quem que é o sujeito quando dá ordem? Escala e você, ou escala tu. Escala tu. Escala e você. Certo? Então você é o sujeito. Né? Aí como é que você falou? Não, tipo assim, é porque... Escala eu. Não, estou dando um exemplo que veio na minha cabeça, mas eu vejo direto com o Cuiabano, gosta muito de falar desse... Sim. Assim, ó. Ó, não é só Cuiabano. É que tá. É que, às vezes, aqui na nossa região, nós temos uma característica. Só isso aí na fala, viu? Mas na fala não está errado. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha, uma coisa é o jeito como as pessoas falam. Na fala cotidiana, você não pode dizer que está errado. Por quê? As pessoas lá não falam assim. Alguém tirando você, alguém se incomoda? Alguém se incomoda? Não, então lá está correto. Você lembra que eu falei de como o policial fala, tal? Ah, tá correto. Entendeu? Se eu chegar lá no bar do Bigode, lá no Copa 1000, lá no bar do Bigode, chegar e falar assim, queridos colegas, colega da direita, colega da esquerda, dono desse estabelecimento comercial, gostaria de dizer nesse momento que irei trucar. Truco, roedor. Não é a linguagem, cara. Eu estou falando a linguagem informal para um lugar que não é formal. Tá? Lá é truco, rato. E aí, chamando? Beleza, vagabundo? Lá é assim. Entendeu? O Milor Fernando fala que... O Milor Fernando tem uma crônica que ele fala assim que você só xinga a mãe do seu melhor amigo. Você nunca xinga a mãe de quem você não conhece. Você só xinga a mãe de quem você conhece. Entendeu? Exatamente. Você só xinga a mãe de quem... Entendeu? Então, é isso que isso cai, viu? Isso cai no concurso. Não esqueçam. Chama variação linguística. Nós vamos ver na próxima aula. Tá? Chama variação linguística. Isso cai no concurso. Toma cuidado com a variação. Beleza? Bom, tá aqui. Agora nós vamos trabalhar especificamente com esses pronomes aqui, ó. Tá? Antes de nós trabalharmos com esse pronome, é importante... Posso apagar desse lado? Posso? Nós vamos trabalhar com os pronomes oblíquos átonos. Beleza, a melhor coisa que vocês fazem. Hoje em dia, a molecada, por exemplo, está dentro da sala de aula hoje, eles não...
Eles não... hoje eles nem tiram foto, eles tiram print. Print, porque eles estão em casa, né? Vai voltar segunda-feira, graças a Deus. Ô, glória! Não, as escolas... Quer dizer, agora não, mas no ano passado eu dou 40 aulas, estava dando 12. E recebendo as 40. Porque o número de alunos não diminuiu. A única coisa que diminuiu foram as aulas, porque você dá para todo mundo na escola, aula, né? Para todo mundo na escola. Mas esse agora vai voltar. Mas é ruim demais dar aula na escola online. Vamos lá, olha. Presta atenção numa coisa. O verbo que precisa de complemento é chamado de verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Nós temos 3 tipos de verbo, presta atenção. Verbo que é de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo. Verbo transitivo é aquele verbo que necessita ser complementado para ter sentido. Tá? Ó, verbo transitivo. Necessita de complemento. Complemento. Certo? Beleza? Como é que eu acho um verbo transitivo? Vocês sabem achar um verbo transitivo? Fazendo pergunta. Qual a pergunta? Ó. Quem parará algo? Esse parará aqui é o quê? É o verbo que você quer saber se é transitivo ou não. Tá? Por exemplo, eu tenho muitos amigos. Qual que é o verbo? Tenho. Então você vai lá e fala assim, ó, quem tem algo? Sim ou não? Sim. Só a resposta sim não garante que o verbo é transitivo. Ele dá a certeza de que esse verbo pode ser transitivo. Tá? Porque a gente viu lá que o mesmo verbo pode, num momento, ser transitivo, no outro ser transitivo, intransitivo, e no outro ser transitivo direto, o outro ser transitivo indireto. Tá? Então, essa pergunta vai te dar a perspectiva de o verbo é transitivo ou não. Tá? Então, vamos lá. Ó. Robert Waldson. Ó, Robert Waldson comeu bem. Comeu bem. Certo? Aqui, ó. Crisete comeu chocolate. Tá? Rubinete gosta de você. Presta atenção aqui agora. Qual é o verbo aqui? Comeu. Aí pergunta, quem come algo? Sim ou não? Sim. Tem o que o Robert Waldson comeu aqui? Não. Então esse verbo ele tem potencial para ser transitivo, mas ele não é, porque não tem o complemento. Não tem, ele só tem perspectiva. Aqui é intransitivo, não precisa de complemento. Agora, aqui embaixo não, ó. Crisete comeu salada. Quem come não come algo? Sim ou não? Ah, na salada não, chocolate. É que eu sempre coloco salada. Hoje eu coloquei chocolate que eu pegando. Beleza, é. Crisete comeu chocolate, não comeu salada. Ó. Quem come não come algo? Come. Tem o que ela comeu agora? Tem. Agora, então, esse verbo é transitivo. Esse é o mesmo verbo, só que aqui é intransitivo e aqui é transitivo. Vamos lá. Quem gosta? Não, calma. Calma, garoto. Não, calma. É direto, mas peraí. Calma, nós estamos passo a passo. Onde você está? Calma. Ó, quem gosta de algo? Gosta. Tem do que gosta aqui, a Rubinete? Tem. Então, ele é um verbo transitivo. Beleza? Nós temos quantos tipos de transitivos inicialmente? Direto e o indireto. Beleza? Para o transitivo direto, eu faço a pergunta... O quê? Tem. Ó, para o verbo transitivo direto, eu pergunto o quê? Certo? Eu não tenho 2 tipos de objeto, transitivo direto e indireto. Para o direto eu não faço a pergunta o quê? Que pergunta que eu faço para o indireto? Qualquer pergunta, menos o quê?
Qualquer pergunta, menos o quê? Ó, se para um verbo transitivo direto eu faço a pergunta o quê? Ó, quem come não come algo? Come. Come o quê? Esse verbo aqui é verbo transitivo direto. Agora, o de baixo, quem gosta, gosta de algo. Dá para falar gosta o quê? Pode? Dá para falar gosta o quê? Não. Gosta de quem? Ou de quê? Não é isso? Não, Rubinete gosta de você. Rubinete é o sujeito que gosta de alguém, de alguma coisa. Mas não dá para falar gosta o quê? Gosta de quê? Beleza? Ok? Vamos colocar mais uns verbos aqui. Aqui, ó. Já tiraram o print? Já? Ó, não esqueçam disso aqui, ó. O, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Vamos lá, olha. Os alunos participaram da reunião. Os alunos participaram da reunião. Beleza? Outro. As pessoas querem o concurso. Os candidatos, né? Querem o concurso, não, o concurso. Nós acreditamos nos políticos. Tá aqui, vamos lá. Qual é o verbo aqui? Os alunos participaram da reunião. Participaram. Vamos lá perguntar. Quem participa, participa de alguma coisa? Sim. Então, tendo que os alunos participaram? Sim. Então, esse é um verbo transitivo. Beleza? Agora vamos fazer a pergunta. Dá para fazer a pergunta o quê? Quem participa, participa o quê? Não. Quem participa, participa do quê? Ou de quê? Então, esse é um verbo transitivo indireto. Beleza? Ok? Hã? Não pode, só não pode o quê? Tá? Agora aqui, ó. As pessoas querem o concurso. Quem quer, não quer algo? Tem o que as pessoas querem aqui? Então esse é um verbo transitivo. Agora, as pessoas querem o quê? Aqui já é um verbo transitivo direto. É só lembrar. Se eu fizer a pergunta o quê para um verbo transitivo, ele é transitivo direto. Se eu não fizer a pergunta o quê para um verbo transitivo, se eu não conseguir, é porque ele é transitivo indireto. Joia? Então aqui, ó. Querem o quê? Verbo transitivo direto. Beleza? E o de baixo aqui agora? Então vamos lá. Vamos ver. De baixo, qual é o verbo? Acreditamos. Ele é transitivo? Vamos fazer o teste. Quem acredita, acredita em alguma coisa? Sim. Tem no que nós acreditamos? Tem. Então ele é um verbo transitivo. Agora, dá para falar nós acreditamos o quê? Nós acreditamos em quê? No quê? Então ele é um verbo transitivo indireto. O que é direto. Qualquer pergunta diferente do o que é indireto. Não. Coitados políticos, gente. Tudo gente boa. Ok? Beleza. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a resposta. A resposta de um verbo transitivo indireto, quer dizer aqui, ó, participaram do quê? Da reunião. Esta resposta aqui, que é o complemento do verbo, nós chamamos de objeto. Se o verbo for verbo transitivo indireto, então eu vou ter um objeto indireto. Aqui, ó, querem o quê? O concurso. Esse é o objeto. Como o verbo é transitivo direto, então esse aqui é o objeto direto. Aqui, ó, nós acreditamos nos políticos. Como o verbo é transitivo indireto, o complemento é chamado de objeto indireto. Joia?
Beleza? Alguma pergunta? Vamos lá. Você tem que saber que aqui tem um complemento, certo? Como não dá para perguntar o quê, você vai perguntar, participaram de quê? Da reunião. A resposta do verbo chama objeto. Como ele é um verbo transitivo indireto, então o objeto é indireto. Aqui, ó, querem o quê? Esse é o objeto. Como o verbo é transitivo direto, então ali é o objeto. Aqui, acreditam no quê? Como o verbo é um transitivo indireto, então esse aqui é o objeto indireto. E aqui, ó. Comeu bem. Bem é o objeto? Não, o verbo não é transitivo. Bem não é o objeto. Aqui não tem resposta. Agora aqui tem, ó. Quem come, come algo. Come o quê? Verbo transitivo direto. Logo, a resposta é o quê? Objeto direto. E esse de baixo aqui, gosta de você, é objeto o quê? Objeto indireto. Moleza isso, né? Beleza? Bom, copiem aí, eu tiro em print, para a gente poder continuar. Que agora a gente vai ver quais pronomes oblíquos substituem o objeto direto na terceira pessoa ou substituem o objeto indireto. Quem substitui o objeto direto, quem substitui o objeto indireto. Pode apagar? Vou apagar desse lado primeiro. Ah, danado. Ah, danado. Vamos lá, ó. Agora, presta atenção. Se eu tiver que substituir, nós chamamos isso de coesão referencial, tá? Ou a troca do pronome oblíquo pelo objeto direto. Quais os pronomes oblíquos que eu substituo esses objetos aqui? Para não repetir, então você fala assim, ó. Aquela casa, quero comprar aquela casa. Olha como fica repetitivo. Então você fala, aquela casa, quero comprar lá. Então, quais os pronomes que eu substituo o objeto direto? Coloca aí, ó. O objeto direto vai ser trocado pelos seguintes pronomes, ó. O, a, os e as. Beleza? O objeto direto pode ser trocado por esse. Então, aqui, ó. As pessoas querem o concurso. As pessoas o querem. Certo? Troca o concurso, como ele é masculino e ele é singular, pelo o. Beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Vamos lá. Quem tem não tem algo? O que é que eu tenho? Muitos amigos. Eu tenho o quê? Então, verbo transitivo direto. Muitos amigos é o meu objeto direto. Perfeito? Ok? Beleza. Se eu for trocar esse objeto, substituir, tirar esse objeto por um pronome, qual pronome seria? Você tem que olhar, masculino ou feminino? Singular ou plural? Então, qual que é? Os. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu os tenho. Eu poderia colocar eu tenho os. Poderia também. Mas qual que é o mais usado no Brasil? O pronome antes ou depois do verbo? Antes. Você não fala assim, dê-me a borracha, empreste-me um dinheiro. Você fala, me empresta um dinheiro aí. Me dá a borracha aí. Né? Me empresta. Beleza? Tá aqui. Esse é o princípio. Agora calma. Agora calma que vocês vão ver o seguinte. Ó. Se o verbo terminar em R, S ou Z, ó. Se o verbo terminar em R, S ou Z, e você tiver que colocar esses pronomes aqui, se você colocar depois, você precisa acrescentar L aos pronomes o, a, os e as.
Beleza? Vamos de novo. Se o verbo terminar em R, S ou Z, o que é que você faz? Você tira o R, o S e o Z e acrescenta L aos pronomes o, a, os e as. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Em qualquer lugar que você vai acrescentar o, a, os e as, se terminar em R, S ou L, tá? Então você fala assim, ó, quero vender o carro. Quero vender o carro. Vamos lá para o verbo vender. Que tipo de verbo é o verbo vender? Não, mas que tipo que ele é? Quem vende não vende algo? Vende. Vende o quê? Verbo transitivo direto. Beleza. Terminou em quê? R. Eu quero vender o carro. O carro não é objeto direto? Se eu for trocar por um pronome, qual pronome seria? O. Então vamos lá. Vamos colocar no lugar do carro o pronome o. Como é que vai ficar? Ó. Quero vender, tiro o R e acrescento L ao pronome. Quero vendê-lo. Isso aqui todo mundo sabe, é muito do nosso cotidiano, certo? Mas eu pergunto para você, e aí, você quis o dinheiro? O que você vai falar? Ó, você quis o dinheiro? Quem quer não quer algo? Não quer o quê? O dinheiro não é objeto direto? Não troca pelo pronome o? Agora não terminou em R, mas terminou em quê? S. O cara pergunta, você quis o dinheiro? Você fala assim, ó. Tira o S e acrescenta o L. Quilo. Não, é porque a gente está mais acostumado com R, mas é só, quis, não terminou em S? Quilo. É, parece. Quilo. Ó. Você fez a tarefa? Então, isso aqui é o seguinte. Onde que vai aparecer isso? Texto antigo e na prova do seu concurso. Só. Entendeu? Não, teve um presidente da República, o cara perguntou para ele, Jânio Quadros, você lembra do Jânio Quadros? Não lembro, porque não era nada assim. Eu sou contemporâneo do Jânio Quadros, mas eu era criança, ele era prefeito de São Paulo. Eu morava em São Paulo. Então perguntaram, ele renunciou, né? Aí perguntaram para ele assim, então, ele era prefeito de São Paulo, ele proibiu mini-saia e andar de skate. Lá em São Paulo, quando ele era prefeito. Ninguém né, cumpriu, mas ele proibiu. Ó, então perguntaram para ele, presidente, por que você renunciou? Ele falou assim, filo porque quilo. Fiz aquilo porque quis fazer aquilo. Está errado a segunda parte da colocação pronominal, mas ele falou, filo porque quilo. Ele gostava de beber, né? Por que o senhor bebe, presidente? Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Ele era gramático, era um filólogo. Tinha um dicionário que era o dicionário Jânio Quadros. Então ele falava essas tiradas aí. Vote Jânio porque Jânio é suruba. É que suruba, naquela época, tinha outros significados. Suruba era o forte, bacana, joia, capaz. O português de Portugal é um pouco diferente daqui. Lá, fila, por exemplo, em Portugal, é bicha. Né? Se você for lá no final, lá em Portugal, você vai pegar o final da fila, você está pegando o rabo da bicha. Vai pegar o rabo da bicha aqui para você ver. Né? Somente lá na região do 0 km ali é complicado. À noite, eu moro ali atrás, né? Então eu passo. Ó, você fez a tarefa. Quem faz algo? Faz. Faz o quê? A tarefa. A tarefa não é objeto direto? Você não troca pelo A? Como é que vai ficar? Você fez a tarefa. O que você vai falar? Fila não. Ah, sim, fila. Sim. Vai ficar como? Fiz. Tira o Z e acrescenta L ao pronome. Você fez a tarefa? Fila. Mas você fê-la como? Né? Fê-la. Fez a tarefa, vai ficar fê-la. Também. A gente pensa isso mesmo.
Ok? Então vou colocar uma aqui para quero ver como é que vocês vão fazer. Ó, vamos colocar mais próxima de vocês, mais uma linguagem que vocês podem usar. Essa aqui pode usar tranquilamente, tá? Só não vai usar lá no vai fazer um boletim, né? Aí você coloca lá. Prendemos, ó. Prendemos o delinquente. Não, prendemos o delinquente. Tá, mas daí já é outra coisa. A gente chama de mesóclise isso aí, né? Mas vamos ver. É. Tem. Quem prende não prende algo, alguém ou alguma coisa? Sim. Prende, pergunta, o quê? Então isso é um verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? O delinquente. Aqui a gente já está igual ao Flamengo, num outro patamar. Tá? Já estamos indireto, sem ficar. Tá? O delinquente é o quê? Qual o pronome? O, a, os ou as? O. Beleza. Ó, objeto direto eu vou trocar pelo o. Tá. Vamos trocar aqui embaixo. Como é que vai ficar? Prendemos o delinquente. Prender? Não. Prender? Prendemo-lo. Prendemo-lo. Porque eu vou tirar o S e vou acrescentar L ao pronome o. Isso. Prendemos o delinquente. Prendemo-lo. Prendemo-lo. Prendemos o delinquente, prendemo-lo. Beleza? Isso é se terminar em o, a, o, as ou os. Beleza? Agora, se o verbo terminar em M ou em ão ou em N, o que você faz? Você acrescenta N. Se terminar em M, você acrescenta N. Se terminar em ão, você acrescenta N ao pronome. Só acrescenta, não precisa tirar nada. Ó. Prenderam o delinquente. Ó, prenderam o delinquente. A gente já viu que é verbo transitivo direto, que o delinquente é objeto direto, que eu troco pelo o. Só que agora terminou em M. O que eu faço? Prenderam no. Acrescento N. Terminou em M, eu acrescento N ao pronome. Prenderam no. Fizeram uma tarefa. Fizeram na. A tarefa. Agora é feminino. Fizeram na. Puseram o bandido na cadeia. Puseram no. Fizeram na. Fizeram na cama ou a cama? Não, na cama aí não é transitivo. Para ser transitivo tem que fazer alguma coisa. Fizeram sacanagem na cama. Fizeram na cama. Hã? Beleza? Prenderam o delinquente, prenderam no. Ok? E aí, ó, gente, para o objeto indireto, eu vou colocar os pronomes lhe e lhes. Só. Sem tirar nada. Só vou colocar os pronomes lhe e lhes. Quando o objeto é indireto. Beleza? Tranquilos? Então aqui, ó. Acreditamos no discurso. Então eu vou falar o quê? Acreditamos-lhe. Pronto. Troquei o discurso pelo lhe, porque é objeto indireto. Então eu troco pelo lhe. Acreditamos-lhe. Tá? Beleza? Maravilha. Bom, agora agora que a gente viu isso aqui, tá? Nós vamos ver o seguinte, presta atenção. O pronome oblíquo, o colega já até antecipou aqui das posições. Ele aparece em 3 posições. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Aqueles pronomes
pronomes pessoais do caso reto que nós colocamos aqui, ó. O te, o me, o lhe, o, a, os, as, esse que a gente colocou aqui, o nos, o vos, tá? Ele aparece em 3 posições, tá? Então vamos colocar aqui as posições, ó. Primeira posição é a posição de... Aqui, ó. Posições em que aparecem o pronome oblíquo. Ó, posições em que aparecem os pronomes, aparecem os pronomes oblíquos. Ou aparece o pronome oblíquo. Posições em que aparece o pronome oblíquo. Beleza? Vamos lá. Quais posições? Ó, lembra, quais são os pronomes oblíquos átonos? O me, o te, aí vem o lhe, se, o, a, e plural, né? Aí vem o nos e o vos. Beleza? Esses são os pronomes. Onde que eles aparecem? Ó, primeiro, próclise. Próclise. Significa o quê? Pró e pré significa o quê? Pré, pró, pré, antes da escrita. Antes da escrita. Pré-escrita. Antes da história. Pré-história. Antes do vestibular. Antes da República Tcheca. Entendeu? Toda vez que aparece o pronome, ele vai aparecer num lugar. Beleza? Então aqui, ó. Próclise é antes. Antes do verbo. Beleza? Próclise. Então vou colocar aqui. Veja, isso aqui não é a regra ainda. Tem uma regra para usar a próclise. Você não vai usando assim de qualquer jeito. Tem uma regra. Aqui é só a posição. Beleza? Então aqui, ó. Não me encha o saco. Não me encha o saco. Tá aqui, ó. O me apareceu em que posição? Qual posição? Próclise, antes do verbo. Posição de próclise. Beleza? Então são 3 posições. A primeira é a próclise. A segunda é aquela que o colega falou aqui. Tá? Que é no meio do verbo. Você chama no meio de meso. Meso é meio. Ó. Mesóclise. No meio do verbo. Tá? Próclise. No meio, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Acreditamos-lhe. Apareceu o lhe antes, no meio ou depois do verbo? Depois. Então não é nem próclise e nem mesóclise. Isso aqui a gente chama de ênclise, que é o terceiro. Tá? Aqui, ó. Ênclise. Tá? Ênclise, aquela primeira que a gente colocou lá. Eu vi ela, e você falou assim, eu a vi. Eu a vi, o a veio antes do vi. Próclise. Certo? Aqui é só a posição ainda. Daqui a pouco nós vamos ver, tá? A regra. Tem, mas é tranquilo, tranquilo. É o que eu sempre digo para os alunos. Se eu aprendi, vocês também aprendem. Fala que nem o... Beleza? Agora, ó, vamos colocar aqui, ó. Dar-lhe ei seu contrato. Dar-lhe-ei seu contrato. Ó, tá vendo aqui? Qual é o verbo aqui? Darei. Darei. É que eu cortei o verbo no meio e coloquei o pronome. Entendeu? Esse aqui é a mesóclise. O pronome está no meio do verbo dar, ó. Darei. Cortei o pronome sempre no R que a gente corta. Darei. E aí coloquei o pronome no meio do verbo. Beleza? O que pode acontecer com isso aqui, você não vai colocar isso aqui na redação de jeito nenhum, né? Você vai colocar isso aqui, pode acontecer de um texto mais antigo. É.
Ele vai colocar uma mesóclise e vai falar para você se está certo ou não. Utilização da mesóclise. Aí depende do grau de cornice do cara que vai fazer a prova, a prova é mais complicada. O cara pode falar, por exemplo, se o nível de linguagem em relação à colocação da próclise está correto. Tá? E nível de linguagem é o seguinte, você está falando aqui normalmente, aqui você mete uma próclise aí no meio, o nível de linguagem vai lá para cima. Está errado. Tá? Então, por mais que esteja correto você usar a próclise, numa redação em que seu nível de linguagem não é erudito, não é aquele bem rebuscado, porque isso aí nem na Bíblia aparece mais. Aparecia na Bíblia. Entendeu? Na Bíblia ou em convite de casamento aparecia a próclise. Hoje não aparece mais. Então o nível de linguagem para o uso disso aí não tem, é muito rebuscado. Talvez um cara lá do Supremo Tribunal Federal, aquele povo que trabalha em prol da população brasileira, né? Que quase não solta bandido, eles usam, né? Mas, fora isso... Bom, vamos lá, ênclise agora. Ênclise. A ênclise é quando o pronome está depois do verbo. Aqui, ó, terceiro. Ênclise. Tá? Ó. Pronome após o verbo. Então, notem aqui, ó, que essa é uma coisa que vocês entendem bem, que é hierarquia. Aqui existe uma hierarquia para a colocação do pronome oblíquo átono. Então, qual a primeira regra que eu vou observar, que eu vou ver a regra? Qual a primeira posição que eu vou ver a regra? Próclise. Então, a primeira regra que eu observo é a próclise. Vamos supor que tenha a condição de usar a próclise e a mesóclise. Qual que eu vou usar? Próclise. A próclise é a primeira da hierarquia. Então, quando que eu uso a mesóclise? Eu só uso a mesóclise primeiro, quando eu não puder usar a próclise. Aí eu vou ver a regra da mesóclise. E aí, quando que eu uso a ênclise? Quando que eu uso a ênclise? Não, é próclise, mesóclise e ênclise. É nessa aqui. Então, a ênclise é a regra geral. Eu só uso a ênclise quando eu não puder usar nem a próclise e nem a mesóclise. Aí eu uso a ênclise. Tá? Então, aqui, ó. Cálice. Alguém fala assim, cálice. Fala? Cálice não, fala cala a boca. Cálice. Então, tem uma música do Chico Buarque de Holanda que se chama Cálice. Assim, ó. Cálice. Tem a ver com cálice? Então vamos lá. Começa assim a música, ó. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga. Aí vem uma vozinha lá na música. Cálice, tragar a dor, engolir a labuta. Cálice, mesmo calado, a boca resta o peito. Cálice, silêncio na cidade não se escuta. Cálice. É um homônimo. É um homônimo. Aí, o cálice é o cálice de vinho na música. Mas a intenção não é o cálice de vinho. O cálice ali é o cálice de calar a boca. Como é difícil acordar calado. Fala, como é difícil acordar calado. Cálice. Se na calada da noite me dano. Cálice. Mesmo calada, a boca resta ao peito. Cálice. Silêncio na cidade... Não, como que é? Desumano. Cálice. Tá? Então eles vão... falar o tempo todo do cálice de vinho, não é. O cálice de vinho aqui, da Bíblia, da intertextualidade da Bíblia, ele está falando para usar como desculpa para falar do cala-boca. Não tenha dúvida. Tá? Beleza? Tem que tomar cuidado. Então a gente vai ver hoje ainda não vai dar. Tá certa a aula de hoje. Acho que o cara acertou na aula de hoje. Não vai dar para a gente terminar. Bom, agora... Visto isto, a colocação pronominal, quer dizer, a posição do pronome oblíquo átono, onde ele aparece, agora nós vamos ver a regra. Existe uma regra, aqui ó, 3 posições
para os pronomes oblíquos átomos, o me, o te, o se, nos, vos, lhe, lhes, a, o, em relação ao verbo. Próclise, que é esse que a gente viu, quando o pronome vem antes. Mesóclise, meso, é só lembrar de meso, meio, no meio. E ênclise, quando o pronome é colocado depois. Beleza? Já vimos ali, tá ok. Não, o uso não, eles vão usar a palavra. O uso da próclise se justifica por causa disso. Aí você tem que saber. Beleza, vamos lá. Por que eu uso a próclise? Por que eu uso o pronome antes do verbo? A justificativa gramatical é essa. Só uso o pronome antes do verbo se houver alguma expressão ou alguma palavra que atraia esse pronome para antes do verbo. Nesse caso aqui, tá vendo? Quem que atraiu esse pronome para antes do verbo? O não. Que é a primeira regrinha que nós vamos estudar. Não, aqui, ó. Se você não coloca o não, me enche o saco, tá errado. O que acontece na fala? Na fala nós erramos na colocação pronominal o tempo todo. Você não vai dizer o cara assim, ei, você aí, dá-me o dinheiro aí, não. Você vai, ei, você aí, me dá o dinheiro aí. Você usa o pronome antes, me empresta, tá? Tem até um poema chamado de Pronominais. Isso aí não é novo. O poema Pronominais, ele é do início do século passado. É do Oswald de Andrade, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É bem pequenininho, ó. Pronominais. Pronominais. Aqui, ó. Ele fala assim, ó. Ó. Oswald de Andrade, ele fala assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele está fazendo aqui? Ele está criticando essas regras, isso lá no início do século passado. E essa merda ainda continua na gramática nossa. Entendeu? Então tem um gramático brasileiro chamado Bechara, lá da UNB, lá de Brasília, que ele faz uma crítica danada disso aqui. Ele fala assim, professor, não precisa mais corrigir isso aí não. Em nenhum lugar do mundo as pessoas falam assim, dê-me um cigarro, dê-me o dinheiro, ou dai-me, enfim, não fala. Fala, me dá, me empresta, me vende, me ensina, certo? Então isso é uma coisa só que está lá para você usar. Vai algum cara, que eu falei, depende do índice de cornice do cara, o cara vai colocar isso na sua prova. Tá? Índice de cornice. O cara levantou meio pro pé esquerdo, corno, vai ter que fazer a prova naquele dia, ele vai colocar, vou ferrar todo mundo. Aí coloca um negócio desse. Entendeu? Ó, bom, entenderam a próclise? A próclise você tem que ter uma palavra atrativa. São de 5 tipos as palavras atrativas. Ó. A colocação do pronome oblíquo átomo santo véu ocorre quando alguma palavra atrai o pronome. Possui essas características. Olha lá, então a palavra atrativa. Primeira característica, primeiro tipo de palavra atrativa. Palavra de sentido negativo. Todas as vezes que você tiver um não, o não vai atrair o pronome para antes do verbo. Você não pode dizer assim, não abandone-me. Não incomode-me. Está errado falar não incomode-me. O não atrai o pronome para antes do verbo. Ó, o nada. Nada é um pronome indefinido e também tem sentido negativo, não tem? Nada o fará desistir. Tem que ter esse o pronome oblíquo antes do verbo. Entenderam? Palavra de sentido negativo, não vamos esquecer. 2. Pronomes indefinidos, relativos e interrogativos. Indefinido. Alguém, ninguém, nada, tudo, muitos. É tudo indefinido. Tá? Esse aqui, ó, é um pronome relativo. Pausa para o pronome relativo. Quando que o pronome é relativo? O quê? Sim, ele vai ser usado numa oração que a gente chama de adjetivo explicativo, mas eu quero saber quando que ele é pronome relativo. Como é que eu sei que o que está ali ele é pronome relativo? Ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Então o pronome é relativo quando eu posso trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Qual que é a boa notícia?
Todas as vezes que tiver o que, ele atrai um pronome para antes do verbo. Pode ser qualquer que, não precisa ser só o pronome. Qualquer que. Então eu falo assim, o livro que lhe emprestei. Eu não posso falar assim, o livro que emprestei-lhe. Está errado. O que atrai o pronome para antes do verbo. O que atrai esse pronome para antes do verbo emprestar. O alguém atrai esse pronome para antes do chama aqui. Tá? Eu não posso falar, alguém chama-me. Não dá. Beleza? Ok? Então, a primeira que atrai, palavra de sentido negativo. Depois, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos. E pronomes relativos. Beleza? Pronome, na verdade, todos atraem. Mas o que atrai obrigatoriamente são esses. Tá? Terceiro, o que atrai também? Advérbios que não tenham vírgula, que não tenham pausa, que não tenham vírgula. Então, aqui, aqui é advérbio de lugar. Aqui. Ou eu poderia falar, neste local, se trabalha. Neste local. Agora, se eu fizer assim, neste local, vírgula, se trabalha, aí está errado. Aí eu teria que falar, neste local, trabalha-se. Ok? Aqui se trabalha. Nesta sala se estuda. Tá? Beleza? Advérbios. Conjunções subordinativas. Quais são elas? Anotem aí. Conjunções subordinativas é importante anotar. Conjunções. Tem aí? Tá. Conjunções subordinativas. Tem sim. Não tem? Tá? Conjunções subordinativas. Quais? Veja lá, Quando o como, o porquê, o se e o que. Por isso que o que toda vez que aparecer, tá? O embora. Apareceu as conjunções, você usa a próclise, tá? Então aqui, quando te encontrei, já era tarde. Tá vendo quando? Atrai o pronome te para antes do encontrar, na posição de próclise. Então vejam, primeiro, vamos lá. Palavra de sentido negativo, pronomes indefinidos, relativos e interrogativos, advérbios, de lugar, de tempo, de modo. Então eu falo, ontem, nos encontramos no shopping. Ontem nos encontramos. O nos vai antes do encontramos por causa do ontem. E as conjunções subordinativas, tá? Beleza? Você fala assim, embora se tenha dito isso, o fato não aconteceu. Embora se tenha, o se antes do tenha, por causa do embora. O embora é uma conjunção. Tá? Beleza? Essa aqui ninguém erra. Alguém fala em tratando-se? Ninguém fala. Expressão em se tratando, em me dizendo, em se fazendo. É sempre assim. O em, depois o se, depois o verbo. Mas isso aqui ninguém erra. Ninguém erra. Ok, gente? Tá aqui, as conjunções. É a mesma coisa dessa aqui. Conjunções subordinativas, essa última. Então, tá tranquilo. Beleza? Onde, quando, por quê, que, embora, como. Tá? Aqui tem uma música nova, uma musiquinha bem nova, que vai ser um lançamento. Quando te perdi, não compreendi sua ingratidão. Quando te perdi, não compreendi. Como que é o nome da dupla? Os Gargantas de Ouro, como é que é o nome? O Leonardo Zé Rico cantava essa música. Música de... Isso aí é fita. Na época que tinha um cachorro, lembra que tinha aquele negócio, um cachorro do lado? Aquilo lá, nessa época. A música é de 1930, 40. Beleza? Tranquilo? Ok, agora a mesóclise. Bom, quando eu uso a mesóclise... Não, isso aí é a posição. Quando? Quando é a regra. Primeira coisa que você tem que saber é a hierarquia. Primeiro, eu uso a mesóclise quando não puder usar a próclise. E aí, nos seguintes casos, quando o verbo estiver no futuro do presente, qual que é o futuro do presente?
Futuro do presente. Futuro do presente é terminação rei ou ra. É, futuro. Por exemplo, hoje eu estudo, amanhã eu estudarei. Isso é futuro do presente. Ele estudará. Comerei também. Ó, beberei, sofrerei, escreverei, tá? Certo? Amanhã trabalharei. Amanhã dirigirei a viatura. Amanhã ficarei de plantão. Certo? Ó, reirá. Futuro do pretérito. Uria. Então presta atenção como é que funciona. Ó, futuro do pretérito é uria. Futuro do presente é urei. Então funciona assim. Presta atenção, ó. Ah, essa aqui é boa, ó. Pagarei. Ó. Pagarei a você. Pronomear. Ó. Olha onde que eu corto o verbo. Olha onde que eu corto o verbo. Eu corto o verbo sempre no R. Sempre no R. Esse é o fato. E aí você tem que olhar e lembrar do que a gente falou agora há pouco. Não é o pronomear? Não é? Eu tenho que colocar ele entre o R e o E. Então eu tenho que colocar aqui, ó. Pagar. Não terminou em R? O que acontece quando a gente termina em R e a gente tem que usar o A? Corta o R. Pagar. Não, é A. Pagar. Lá. Ei. A você. Pagá-la-ei. Pagá-la-ei. Ó, quer ver uma outra que fica esquisita? É quando você fala assim, ó. Ó. A Maria, se pudesse. Pronomear. A Maria, se pudesse. Onde que eu corto o verbo? No R. Vamos lá. Amar, o que eu faço? Tiro o R e acrescento L. Amá-la ia. Amá-la ia. Dá a impressão que a mala ia, né? A mala ia. A mala ia se pudesse. Tá? Esse aqui é um caso do verbo que tem dois acentos. A gente chama isso de sesesdrúxula. É uma palavra sesesdrúxula. Tem dois acentos. É a única palavra na língua portuguesa que pode ter dois acentos. Um no radical, sesesdrúxula. Isso é na língua portuguesa. No espanhol também tem sesesdrúxula. Esdrúxula. Difícil de falar sesesdrúxula. É. Só que em espanhol, esdrúxula é a oxítona, paroxítona, sei lá. E a sesesdrúxula é a proparoxítona. Tá? Então tem aqui, ó. Chama sesesdrúxula. Língua portuguesa. Tá? Eu não sei nem como é que escreve esse troço. Beleza? Então vamos voltar aqui agora, ó. Ó. Pois é. Olha só. Futuro do presente ou futuro do pretérito. E aqui está escrito, ó. Quando não há nenhuma palavra exigindo a próclise. Como o colega falou ali. A primeira coisa que eu olho é a hierarquia. Se der para usar próclise, eu não uso a mesóclise. Eu uso a próclise. Vamos lá, ó. Encontrá-lo-ei. Encontrá-lo-ei é o verbo encontrar. Rei. Futuro do presente. Tem alguma coisa aqui antes do verbo? Não, então eu uso a próclise. Encontrá-lo-ei em sala. Agora, olha no de baixo, ó. É o mesmo verbo encontrarei com o pronome o. Por que eu não coloquei aquilo no meio? Porque o nunca é uma palavra de sentido negativo, temporal. Eu tenho que usar o pronome antes do verbo. Tá? Nunca o encontrarei em casa. Beleza? Não se esqueçam disso. Se tiver como usar a próclise, você usa a próclise, não usa a mesóclise. Qual?
A Malaia tem duas. Não, a sílaba tônica está no radical. A má é o má. Mas aqui, na desinência, também tem. É porque as palavras... Isso é importante. Às vezes cai isso. Quando você tem um verbo conjugado, às vezes o acento tônico está no radical. No riso é radical. Ou não está no radical, está na desinência. Quando o acento está no radical, a gente chama a palavra de risotônica. Porque tônica, tonicidade do radical. Quando ela está na desinência, a gente chama de arrisotônica. Quando está na desinência. Isso aí costumava cair antigamente. Risotônico, arrisotônico, sílaba tônica, pré-tônica. Graças a Deus não cai mais. Tá? Mas aqui é uma coisa que existe tanto no radical quanto na desinência. Os dois têm acento. É a única forma que você coloca dois acentos é quando você tem isso aqui. Tá? Olha lá. Beleza, próclise? Ok? Ok, a próclise? Ok. A gente coloca a regra da ênclise só para encher linguiça, porque não tem regra. Você usa a ênclise quando? Não dá nem para usar a próclise, nem a mesóclise. Você usa a ênclise. Ó, respondeu-me no início do período. Por que no início do período não tem nada que atrai o pronome para antes do verbo? Tem? Então não dá para usar a próclise. Respondeu, está no futuro do presente? Tá? Não, gente, respondeu é passado. Futuro do presente é irei, irá. É, passado. Ó, iria, futuro do pretérito. Então aqui não tem nem ireu, nem iria. Agora, se tivesse assim, responderia com indignação, aí teria que ser responder me ia. Aí não precisa tirar nada. Responder-me-ia com indignação. Responder-me-á com indignação. Mas como é respondeu-me, não é futuro, então você usa a ênclise. Joia? Aline sairá, vírgula. Ó, Aline sairá, vírgula, levando-te. Não tem como você colocar a próclise aqui. Levando-te. É. Não, aqui o mesóclise é só terminar em irei, ra ou ria. Aqui se tivesse levaria, aí teria que ser levar. Não, é o T. Levar, te ias. Aqui é ênclise porque não tem nada que atrai o pronome para antes do verbo e o verbo não está no futuro, nem no presente, nem no passado. Beleza? Futuro do presente, futuro do pretérito. Aqui é a mesma coisa, ó. Diga-me. Está vendo o verbo dizer? Tem alguma coisa que atrai o pronome aqui? Tem ou não? Não, então não usa próclise. Oi. Não, é que a vírgula aqui está dando um exemplo de que a vírgula ela zera tudo. É como se estivesse começando do zero. Isso, tá? Mas não precisa, pode iniciar por período, ó. Iniciar período. Beleza? Ok? Beleza, vamos fazer uns exercícios. Tá ligado aí no fundo ou não? Tá? Então vamos fazer uns exercícios aqui. Que agora é 15 para as 8 ainda. Aqui, ó, vamos colocar aqui uns exercícios. Uns exercícios. Exercício de colocação pronominal. Pra quê? Vai fazer letras, aí você vai dar aula de inglês, cara. Ué.
Pra quê? Não tá querendo abrir os exercícios aqui. Ah, aqui abriu, pô. Já abriu, pera aí. Bom, vamos lá, ó. Conseguem ler aí? Conseguem ler? Beleza? Ó, julgue certo ou errado nos itens abaixo em relação à colocação pronominal. Vamos lá? Ó, o presente é a bigorna onde se forja, verbo forjar. Tá certo a colocação do se antes do forja na posição de próclise? É. Qual é a palavra que atrai? O onde. O onde é lugar. Tá um pronome que tá. Então, o se aqui, ó, tá atraindo. O onde está atraindo o se para a posição de próclise. Beleza? Ok? Ó. Certo. Nossa vocação molda-se às necessidades. Certo ou errado? Primeiro, o molda-se, o se está na posição de ênclise. Vamos analisar. Tem alguma coisa aqui que atrai o pronome antes do verbo? Tem palavra de sentido negativo? Pronome? Não. Conjunção subordinativa? Tem conjunção subordinativa? Não. Advérbio? Não. Então tá certo. O verbo também não está nem no futuro do presente. Irei, oria, ourá. Então é a ênclise que você usa. Você não usou nem a próclise, nem a mesóclise. Não dá para usar nenhuma dessas. Então a ênclise está certo. E aqui, ó. Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Vamos lá. Acompanhar-te-ia. Vamos apagar aqui. Ó, acompanhar-te-ia. O lance é você olhar o final. Ó, uria, acompanhar-te-ia. Por quê? Vamos lá, ó. Acompanharia, pronome T. Onde é que a gente corta o verbo? No R. Nós cortamos o verbo bem aqui, ó. E aí a gente coloca o pronome entre essa primeira parte e o ia. Vamos ver se está certo? Ó. Acompanhar-te-ia. Tá certo ou não tá certo? Tá certo. Então o que você tem que analisar primeiro é o seguinte, ó. É a desinência. Se é rei, ra ou ria. Se é ei, ai ou ia. Ó, não é ia? Então é futuro do pretérito. Não, se não chover, se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Eu ia te acompanhar. Entendeu? Então aqui, acompanhar-te-ia, veja, não tem nada que atraia o pronome para antes do verbo. Não tem posição de próclise. O verbo está no futuro do pretérito. Mesóclise. Tá correto? Tá? Macacos me mordam, tá certo? Tá usando o me antes do verbo morder. Posição de próclise. Vamos lá. Tem alguma palavra de sentido negativo? Tem ou não? Não. Tem conjunção subordinativa? Onde, por quê, quando? Não. Tem pronome? Não. Tem adjunto adverbial de lugar? Não. Então está errado. O problema aí, sabe qual que é? Que essa é uma expressão estigmatizada. O que é uma expressão estigmatizada? Ela já é tradicional. Ninguém fala, macacos mordam-me. As pessoas falam, macacos me mordam. Então, gramaticalmente está errado, mas a expressão. É tipo uma gíria. A frase já está feita. Entendeu? A mesma coisa você chegar e falar assim, o gaúcho falou, bate. Está errado. Não tem erro. Vote. Você sabe que é o cavalinho do time do Cuiabá agora, o pessoal xingou, pediu, agora o Fantástico vai mudar agora. Vai
colocar lá. E aí, Tadeu? Estamos na série A, chamado. Ó, macacos me mordam. Tá errado. Então aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Esse é falso. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. Muito lhe agradeço. Muito, pronome indefinido. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Por que? Mas se o muito é pronome indefinido, o lhe está antes do verbo, está na posição de próclise. Mas não é? Não tá certo? Tá certo, ó. O lhe está na posição de próclise. Você falou certinho a regra, só falou que está errado. Não. Não está errado. Ó, muito não é pronome indefinido? O lhe antes da posição de próximo. Na posição de próximo, está correto. Agora esse aqui, ó. Olha isso aqui como é claramente um erro, ó. Ninguém socorreu-nos. Vamos lá. Por que eu tenho que colocar isso aqui na posição de próximo? Qual a regra da próximo? Palavra de sentido negativo. Posso dizer que isso aqui é uma palavra de sentido negativo? Pode, beleza. Mas vamos para outro. Pronome indefinido. Pronome indefinido, eu também coloco o pronome para antes do verbo. Aqui, por duas justificativas eu coloco o pronome para antes do verbo. Tá? Então aqui teria que ser ninguém nos socorreu. Está errado falar ninguém socorreu-nos. Beleza? Às vezes, por ver as outras palavras no plural, né, pode confundir também. Isso. Claro. Ó, as informações que... Eu preciso saber que é esse? Agora, o que é esse? Precisa? Não preciso. O que é uma palavra atrativa. Qualquer um que seja. Ele vai atrair o se para antes do verbo obtiveram. Ó. Que se obtiveram. Tá certo? Certo. E aqui, chocavam-se. Tem alguma coisa que atrai o pronome para antes do verbo? Não. Tem a vírgula. Tem o pronome que terminou em irá ou iria? Não. Então, usa o ênclise. Está correto. Beleza? Verdadeiro. Quem te falou a respeito do caso? Ó, pronome interrogativo. Atrai o pronome para antes do verbo? Sim, esse quem atrai o pronome para antes do verbo falou. Quem te falou é próclise, está correto. Tem que sempre que olhar aqui, ó, palavra de sentido negativo. Tá? Palavra interrogativa, verdadeiro. Não foi trabalhar porque machucara-se. Porque machucara-se. Tá certo ou tá errado? Olha o porquê, conjunção. Conjunção subordinativa. Lembra? O quando, porquê, o se, o como. Conjunção subordinativa, que tá errado, ó. Porque se machucara na véspera. Não foi trabalhar porque se machucara na véspera. Tá? Tá errado. Vou colocar falso aqui. Calma que ainda tem mais uns 55 desse aqui pra gente fazer. Não é nada, agora... não, que 7,50. O meu é... Não, que 7,50. 8,5, pô. Oi? Quase tudo que você tem. Aí você falou tudo. Você vai ter mais ou menos 85% de próclise. Isso. Beleza. Perfect. Essa análise é perfeita. Entendeu? Agora, você tem que tomar cuidado. Se ele, por exemplo, iniciou. Como é que cai em prova? Inicia a frase com pronome oblíquo. Está errado. Não tem nada que atrai o pronome para antes do verbo. Então você fala assim, ó, me deixa quieto, tá certo? Gramaticalmente? Me deixa quieto, começar a comer? Não. Porque não tem nada. Tá? Agora, volto a dizer para você, tem uma outra coisa na prova de vocês, que é a seguinte, tá? É a variação linguística. Uma coisa é estar certo gramaticalmente, outra coisa é estar adequado. Adequado. É adequado falar assim, dê-me o dinheiro, se você está numa situação informal, não é adequado. Porque ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Na leitura também, né?
Uhum. Entendeu? Esse negócio de adequado e inadequado é muito interessante. Quando eu fiz, eu servi o exército, eu servi uma semana só, depois eles me dispensaram. Tinha excesso de contingente, foram com a minha cara e me dispensaram. E eu doido para servir o exército. Aí, eu lembro que tinha um sargento chamado Sargento Cavalcante. A gente chamava ele de cara de cavalo. Porque ele tinha uma carona assim. E, cara, era meio-dia, o cara tava dando volta no campo lá. Meio-dia. Meio-dia, ele é brancão assim. Aí tava lá a gente cantando o hino, né? E eu fui sempre metido a língua portuguesa, né? Aí tava lá. Como que tem uma frase lá que é falar, não é em teu seio, mais ou menos, é no teu seio, né? Aí tava no teu seio, mas. Sargento, não é em teu seio, no teu seio, é em teu seio. Mas, sargento, na gramática é a puta que eu pariu. É em teu seio e acabou. Beleza, em teu seio e acabou. Entendeu? Aí é questão de adequação. Tá certo? Não. Mas tá adequado? Tá adequado. Hã? Não, isso aí é o seguinte. É só dar um clique aqui. E pronto. Pode apagar aqui, né? Beleza. Sargento Cavalcante, sargento cara de cavalo, a gente chamava ele de cara de cavalo. Ó. Quem te falou? Olha lá, ó, coleguinha, quem te falou, tá certo ou tá errado? Segue aquele raciocínio. Não tem o quem aqui. Pronome interrogativo, tá certo. É o mesmo do outro. Ó. Aqui, ó, verdadeiro. Agora esse de baixo, ó, não foi trabalhar porque machucar. A gente já viu isso aqui. Por quê, ó? Por que não atrai o pronome? Falso. 10. Não só me trouxe o livro. Só atrai ou não atrai? Só é um advérbio, gente. Somente. Atrai. Não só me trouxe o livro, mas também me deu. Ó, o mais também. Me deu o presente. Tá? O mais também é uma locução conjuntiva. Verdadeira. Agora, esse de baixo, não. Ele chegou e perguntou-me, ó. Não tem nada que atraia o pronome para antes do verbo. Não. Ele chegou e perguntou-me. Aqui, ó. Antes do perguntou. Tem alguma coisa? Tem palavra de sentido negativo? Tem algum pronome? Conjunção subordinativa? Não. Tem advérbio? Não. Então ele chegou e perguntou-me. Tá certo. Em se tratando. Lembra das expressões que eu até falei para você? Ninguém fala em tratando-se. Essa aqui é frase feita, ó, em se tratando, em me dizendo, em se fazendo, é sempre assim. Ninguém vai falar em tratando-se. Ou se em tratando, não tem jeito. Tá? É sempre dessa forma. Tem o ando e o em se tratando, em se fazendo, em me dizendo. Vamos, amigos, cheguem-se aos bons. Olha antes do verbo chegar, antes do verbo. Tem alguma coisa que atrai o pronome? Não. Está correto. O torneio iniciar-se-á no próximo domingo. Iniciar-se-á está no futuro do presente? Não, primeiro, está no futuro do presente? Tá. Tem alguma coisa que atrai o pronome para antes do verbo? Pronome, conjunção, partícula... Não, então está correto. Agora aqui. Amanhã... dizer-te-ei todas as novidades. Primeiro, dizer-te-ei, direi, né? Direi. Seria dizerei, né? Primeiro que está errado, dizerei, né? Não existe dizerei. Teria que ser amanhã direi, dir-te-ei, deveria ser. Porque não existe dizerei. É direi, né? Teria que ser dir-te-ei. Primeiro que está aí está errado. E depois, amanhã é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo teria que ser amanhã te direi. E aqui o cara colocou dizer-te-ei. Não existe dizerei. Ó, tira o T aqui. Existe dizerei? Amanhã eu dizerei para você uma verdade. Falso. Isso aqui é falso, muito falso. E essa é muito, né? Muito falso. Está muito errado. Beleza? Posso apagar? Vamos lá, mais uma. Olha lá.
Os alunos nos surpreendem com suas tiradas. Verbo surpreende. O nos está antes de surpreende. Tem alguma coisa aqui que atrai o pronome? Não. Tá certo? Não. Teria que ser como? Os alunos surpreendem-nos com suas tiradas. Falso, pô. Sabia que tá errado, queria saber se você estava prestando atenção, cabo. Vamos lá, ó. Os amigos chegaram e me esperam lá fora. Ao verbo esperar. Tem alguma coisa aqui que atrai o pronome? Tem ou não? Não. O e é conjunção aditiva, não atrai o pronome. Quem atrai é palavra de sentido negativo. Pronomes, pessoal, pronomes indefinidos, pronome interrogativo, o que, né? Conjunções subordinativas, quando, porque, embora e advérbios. É esse. Então aqui está errado. O torneio iniciará-se. Iniciará, ó. Primeiro, iniciará é o quê? Iniciará. Futuro do presente. Beleza. Então aqui não pode ser ênclise de jeito nenhum. Não tem como. Vamos ver, tem alguma coisa antes do verbo para usar a próclise? Não. Então não dá para usar a próclise. O verbo está no futuro do presente, eu uso a mesóclise. Tá? Então teria que ser iniciar-se-a. O torneio iniciar-se-á no próximo domingo. Tá, aí estaria correto. Beleza? Então tá falso, esse aqui também está errado. Oferecida-lhes as explicações, saíram felizes. Oferecida-lhes as explicações, saíram felizes. Aí tá fácil, né? Tem alguma coisa antes do verbo? Posso usar próclise? Não, próclise eu já descarto. O verbo está no futuro do presente? Ou no futuro do pretérito? Então tá correto. Oferecida-lhes as explicações, saíram felizes. Ênclise. Beleza? Embaixo. Convido-te a fazeres-lhes essa gentileza. Convido-te. Pode usar te convido? Não. Não posso. Por quê? Porque não tem nada que atrai. O verbo está no futuro presente, convidarei ou convidaria? Não. Então está correto. Fazeres-lhes. Fazeres-lhes. Ó, tem alguma coisa que atrai? Não. Futuro do presente? Fazerei, fazeria? Fazerei não. Farei, faria? Não. Fazeres-lhes. Está correto. Esquisito pra caramba, mas está correto. Para não falar-lhe. Tá certo? Tá errado. Aqui de cara. É isso aí que eu queria que vocês fizessem. Já de cara, verificar que aqui é o não. O não é o clássico, atrai o pronome para antes do verbo. Para não lhe falar a verdade. Não falar-lhe a verdade. Tá? Falso. É possível que o leitor nos não creia. Não. Teria que ser não nos creia. O nos tem que estar antes do verbo, no meio ou depois. Aqui está errado. Ele está antes do não. Não nos creia. Não, além de ficar totalmente equivocado. A turma quer-lhe. Aqui existe um problema, que aqui é uma exceção. Aqui é uma exceção. Ó, quando termina em R aqui, você vai usar a próclise, tá? Usar a próclise. A turma, é o que acontece aqui. Não, aqui tá errado, cara. Não, desculpa. Quando o verbo termina em... Não tem problema. Como o verbo termina no infinitivo aqui, mesmo que tenha negação, você coloca a próclise. É uma exceção. Não, mas essa é a única exceção. Tá? Eu esqueci de falar para vocês. Tem a próclise, termina em ar, é próclise, em qualquer situação. Então ali é para não lhe falar. É possível que... Não, aqui, ó. A turma lhe quer. Tá? Lhe quer. Beleza? Quando termina em R. Terminou em R aqui, ó. Tá? Pronome aqui. Vou até colocar uma setinha. Desculpa. Aqui é verdadeira, aqui é verdadeira. Eu havia... É próclise se terminar em ar. Então tinha uma questão que era assim, ó. Para não convidar o professor. Para não convidar o professor. Para não o convidar. Tá?
Beleza? A turma havia convidado. A turma havia convidado. Tá certo o convidado, mas o mais correto seria a turma havia o convidado. Ou a turma ou havia convidado. Isso aqui é facultativo, porque é uma locução verbal. Essa aqui está verdadeiro. Tá tranquilo. Beleza? Mas, então, não, mas assim, ó. Essas são situações muito raras de acontecer. Tá? Muito raras. Não, mas daí, beleza. Se ele colocar isso aqui, todo mundo erra, não é só vocês. Ó, para terminar, para a gente ir embora. Terminar para a gente ir embora. Ó, tá certo? Ninguém podia ajudar-nos? Por causa do ninguém. Ninguém nos podia ajudar. Certo? O ninguém aqui, ó, atrai o pronome. Não, ninguém podia nos ajudar. Exatamente, por causa do ninguém. Algumas haviam nos contado, algumas, pronome indefinido, algumas nos haviam contado. Tá? Falso. Todos se estão entendendo bem, tá certo? Ó, todos. Pronome indefinido não atrai para antes do verbo? Então tá certo, aqui fica estranho. Todos se estão entendendo bem. O correto aqui, ó, aliás, o correto da fala é todos estão se entendendo bem, tá? Mas aqui está correto. As meninas não tinham nos convidado para sair. Não nos tinham. O não vai atrair o pronome para aqui, ó. Tá? Não nos tinham. Beleza? Bom, próxima aula, então. Então deu certo o material. Deu certinho o material, porque eu tinha trazido também uma... Tinha trazido. Trago não tem jeito nesse caso. Trago de cigarro. Igual chego. Chego também não tem. Tá? Ele havia chego. Não, professor, mas essas brincadeiras É. não é pra você memorizar, entendeu? Sim. Mas tem gente que fala assim, ele tinha chego. Ele tinha chego. Beleza? Por hoje, então.